Recentemente, um grande amigo me mostrou um jogo cujo gameplay talvez esteja na sua tela, que me fez ter vontade de expor uma discussão que tenho tido com o meu diabo há algum tempo. Acho engraçado como isso tem se mostrado comigo nos últimos tempos. O Nordeste sou apenas mais um no meio dos demais e, para algumas pessoas do interior, posso ser considerado como um garoto da cidade, ao qual se podem atribuir as características de ser frágil, mimado e mole, como dizem. Alguém que nunca pegou numa enxada para capinar um lote, não tem trato com os animais, nem sabe carregar coisas ou exercer trabalhos pesados, diferentemente da vida no campo. Nascimento de mais um filho geralmente indica, se for homem, nascimento de mais um para trabalhar na lavoura e, se for mulher, mais uma para arrumar a casa e exercer outros trabalhos. O garoto da cidade não conheceria tais dificuldades espontaneamente, fruto que se poderia talvez chamar por vida melhor que um dia foi sonhada e buscada pelos seus pais ou seus avós que deixaram a roça. Seguindo para outra cidade no sudeste do Brasil, no entanto, percebo uma nova espécie de subversão desses papéis. Uma metrópole algumas dezenas de vezes maior que a cidade onde eu era considerado um garoto da cidade, eu não sou mais garoto da cidade que ninguém do interior aqui. O fato de eu não saber andar de metrô ou me guiar pela grande metrópole, ou conservar hábitos que ainda poderiam ser considerados repugnantes para os habitantes da grande metrópole, recebo o curioso rótulo de garoto do interior, não fazendo muita diferença se eu sou mais do interior ou não que alguém que tem uma vida mais humilde e trabalhou na roça. Não apenas esse rótulo me cabe aqui, mas também o identitário de ser nordestino ou ser baiano. A maioria dos entrevistados diz que puderam perceber isso logo de cara quando eu abri a boca e, ao tratar mais especificamente do ser baiano, há até alguma decepção pelo sotaque não ser tão carregado quanto o dos soteropolitanos. E eu nunca havia sido confrontado com esses fatos diretamente, talvez por estar acostumado a estar sempre cercado de baianos. Mas nesse ambiente externo, fiquei pensando sobre o que seria ser nordestino e, talvez por isso também, ser do interior. A impressão é que talvez o nativo do sudeste imagine o nordeste como um grande deserto árido e seco, onde não há cidades exceto nas capitais. Não sei bem o que se passa e se possa até chamar por xenofobia, mas suponho que seja natural ter um olhar distorcido acerca daquilo que não se conhece e, ao redor do qual circulam muitos estereótipos. Um sergipano que conheci no Rio me disse certa vez que o Rio era um paraíso, que todo mundo que vai pra lá não tem vontade de voltar nunca mais. Realmente a história dele explica esse desejo de nunca mais retornar, consistindo de mais um caso de alguém que sai de onde estava para buscar uma vida melhor. Uma unidade da fração dos nordestinos que buscaram Rio ou São Paulo em busca de uma vida mais próspera. Não conheço tão bem São Paulo, mas percebo que o Rio é esse lugar de sonhos, realmente. É tão comum encontrar pessoas de outros estados ou até outros países na cidade, como é encontrar cariocas. Diversas pessoas que trilham seus destinos rumo ao Rio em busca de realizar seus sonhos. Alguns abandonam tudo que tem em suas cidades no interior e apostam todas as fichas numa pequena grana que os sustentará por 1 ou 2 meses na cidade até que consigam um emprego. Alguns dizem que só não trabalha no Rio quem não quer, que é a cidade das oportunidades para todos. Por outro lado, o número de pessoas que acabam endividadas, tendo como única opção o retorno para onde vieram, quando sobra algo para retornar, não é pouco. O Rio é realmente a cidade dos sonhos. Atrás de cada prédio luxuoso se esconde uma favela. Andando pela rua de alguns bairros, os casarões sobrepõem as visões dos morros. Mas, um olhar de longe logo mostra as comunidades, casas se equilibrando a cada pedaço de terra, em arranjos que parecem tão bem colocados em seus lugares quanto um jogo de encaixar peças, de modo até simpático. O Rio é a cidade dos sonhos, posso ver pelos mendigos em cada esquina. Aqueles de veículo próprio se mostram imunes aos seus olhares suplicantes, pisando o pé no acelerador nas vias expresso. Mas aqueles que andam, vêm. Na cidade onde venho era possível gravar os rostos dos mendigos que encontramos pela rua, alguns até recebem apelidos característicos. Mas no Rio as ruas estão sempre cheias de novos rostos, novas realidades. Uma verdadeira multidão de pessoas para quais o sonho fracassou, abandonadas à própria sorte. Não há esmola suficiente para todos. E esse contraste de realidades me fez repudiar esse retrato de um dos sonhos que dá certo para alguns poucos e errado para quase todos.
Se essa é a cidade dos sonhos, prefiro me manter acordado. Não conheci muitas pessoas no Rio, mas preferem sempre pensar que podem ser passadas para trás, que tudo é golpe, que tudo é questão de interesses. Um terreno onde nada pode ser plantado, pois até as mudas podem ser levadas pelos bandidos. O que é um contraste com os muitos parques e árvores dentro da cidade. Bastante para que alguém fique de fato deslumbrado. Na minha terra, julgo mais fácil pessoas serem mais pessoas. Foi lá onde a colonização começou. Andar por essas terras é pisar sobre pedaços da história. Lugar das festas juninas e onde há uma baía para todos os santos e um berço para os orixás. Onde a vida dura formou poetas da simplicidade. O único lugar onde algo como cordel faz sentido. O único lugar onde se buscou instaurar uma comunidade com um modelo diferente de sociedade em plena ascensão do capitalismo. Tenho ótimas lembranças de São João na roça da minha avó, comendo milho assado e ouvindo histórias de aparições e de bichos do mato, à noite ao redor da fogueira enquanto o céu se alumiava com os fogos dos vizinhos. O cheiro de biscoitos assando no fogão a lenha, a escuridão de um local sem energia que forçava todos a sentarem à luz do luar no terreiro. Apesar de todo o meu saudosismo, uma crítica bem pertinente a qualquer noção de patriotismo ou regionalismo é o fato de que o orgulho pelo lugar onde se nasce é idiota, dado que não é possível escolher o lugar onde se nasce. E não proponho aqui uma exaltação descerebrada de uma região, mas o reconhecimento de uma identidade. Talvez não haja sentido em se orgulhar por ter nascido preto, por exemplo, dado que ninguém escolheu a cor que nasce. Mas é impossível ser tão ignorante à história para pensar que a sua cor não faz parte de quem você é. Então, quando me entendo como nordestino, reconheço o passado do Nordeste nessa região de geografia difícil que foi o palco de várias reviravoltas históricas. Há de pontuar que foi terra de muito derramamento de sangue, testemunha de muitas barbaridades com povos estrangeiros e nativos. Barbaridades que formaram um povo que já sofre bastante com a seca e o sertão, onde o assistencialismo vai ser sempre popular porque ninguém se importa se a economia vai bem se falta comida na mesa. Precisam de políticas que enxerguem as suas necessidades e não os trate como uma cruz econômica a ser carregada pelos estados mais ao sul. Que seja tolice, mas tenho orgulho sim de ser nordestino. Não espero pelo dia que o sertão vire mar e o mar vire sertão, ou que o tio Sam venha querer conhecer a nossa batucada. Vejam as vidas secas de Fabiano e Sinhá Vitória, o massacre à sociedade alternativa de Canudos que percorreu os sertões, a desgraça da morte de vida Severina de Severino de Maria. Amo de corpo inteiro Lisbela e o prisioneiro, que me leva a subir o alto da Compadecida até descobrir que Jesus não pode ser encontrado na central do Brasil. Só aqui poderiam ter nascido flores como os eruditos Caetano Veloso e Gilberto Gil, os excelentes Lázaro Ramos e Wagner Moura, as carismáticas Ivete Sangalo e Pitty, além do meu fazedor de poesia predileto que, uma vez disse assim: imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Já que existe no Sul esse conceito que o Nordeste é ruim, seco e ingrato, já que existe a separação de fato, é preciso torná-la de direito. Quando um dia qualquer isso for feito, todos dois vão lucrar imensamente, começando uma vida diferente da que a gente até hoje tem vivido. Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Se o Nordeste tivesse outras fronteiras, talvez fosse tratado com capricho, sem servir de depósito para lixo das usinas atômicas brasileiras. A enchente das músicas estrangeiras talvez fosse para outro continente. Se vivesse uma vida diferente da que a gente até hoje tem vivido, imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Dividir o Brasil sem haver luta e deixar o Nordeste com seus vícios, mas sem ele pagar com sacrifício grandes obras reais que nem desfruta. Não precisa haver sangue na disputa, bastaria a separação somente, pois se fosse escolher o mais valente, eu já sei qual dos dois era vencido. Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Paraíba era o centro artesanal, Piauí o setor da criação.
Em Sergipe, cultura e tradição. Maranhão, a reserva florestal. Na Bahia, o distrito industrial. Alagoas, agrícola e florescente. Rio Grande, o poder militarmente. Ceará, para o turismo, era escolhido. Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. O Brasil ia ter que importar do Nordeste algodão, cana e caju, carnaúba, laranja, babaçu, abacaxi e o sal de cozinhar, o arroz e o agave do lugar, a cebola, o petróleo, a aguardente. Como o Nordeste é autossuficiente, o nosso lucro estava garantido. Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Nossas rádios iam ser nordestizadas. Tocaria forró, shot, baião. As TVs só faria transmissão de cantoria, ciranda e vaquejada. As crianças seriam batizadas só com um nome bem simples, como a gente. Não se usava mais esse nome diferente, que não dá para botar nem apelido. Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Em Recife, o distrito industrial, o idioma ia ser nordestinense. A bandeira da renda cearense, a asa branca era o hino nacional, o folheto, o símbolo oficial, a moeda, o tostão de antigamente. Conselheiro seria o inconfidente, Lampião, o herói inesquecido. Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Dividindo ali, a partir de Salvador, o Nordeste seria outro país, vigoroso, leal, rico e feliz, sem dever a ninguém no exterior. Jangadeiro seria o senador, o caçaco de roça era o suplente, cantador de viola, presidente, e o vaqueiro era o líder do partido. Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Eu não quero com isso que vocês imaginem que eu tento ser grosseiro, pois se lembre que o povo brasileiro é amigo do povo português. Se um dia a separação se fez, todos dois se respeitam no presente. Se isso aí já deu certo antigamente, nesse exemplo concreto e conhecido, imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente.